RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui um pouquinho na Arena, jogaço, Grêmio e Flamengo. Flamengo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que é o atual campeão da Libertadores da América, mas o jogo é pela Copa do Brasil. Vale vaga na semifinal da competição, que agora é milionária, né? E o Grêmio, um desfalque de última hora. Cortez sentiu uma lesão, está fora. Marcelo Oliveira será o seu substituto. O Flamengo também sem o seu Paulo Guerreiro, que nem acompanhou a delegação, inclusive, está fora desse jogo, mas é um jogo que promete muito, né? São duas equipes de características iguais, certamente aí teremos um belo jogo na Arena que acontece daqui um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos aí com o nosso Dois Toques. Bom, o Internacional, uma semana, mais de uma semana na realidade, de treinamentos. O Inter que ocupa hoje a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Estamos chegando aí ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter que, olha, quem esperava que o Inter fizesse uma campanha, tem gente que está surpreso com isso. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo hoje, Mauri Silva, que deve estar satisfeito aí com todos os colorados pela campanha aí que o Inter vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Tem jogo complicado, é um jogo de 6 pontos na próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro. Leonardo Oliveira, Cadu Oliveira. É bom, seu Oliveira é bom. Nós. E o homem do Na Pelada, Rodrigo, agora é Doriagatti. Vejam só, né? O que faz a RDC TV. Bom, para você nos acompanhar, você tem os canais 24 e 524 da NET, que você nos acompanha em todo o estado do Rio Grande do Sul, e para fora levamos o nosso Rio Grande através da nossa RDC pelas plataformas digitais. Aí você tem o Twitter, Facebook, o nosso site, toda a programação nossa ao vivo nas plataformas digitais. Você confere pelo Twitter, hashtag RDC Dois Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br, pelo nosso Facebook, você manda aí a sua opinião, além de nos assistir, manda a sua opinião, fazer a sua crítica, enfim, participando, fazendo o programa conosco. E também pelo nosso WhatsApp, que você manda a sua mensagem, 998 15 9990. 998 15 9990, tá aí na tela para você tomar nota. Você vai mandando pelo Facebook e a sua mensagem vai correndo aí pelo rodapé. É importante que você também compartilhe o nosso Dois Toques, os demais programas todos aí da nossa programação da RDC TV, para que a gente possa ter alcance de mais pessoas, então. Vá compartilhando e também aumentando a nossa audiência e você conhecendo toda a programação da nossa RDC TV, que amanhã completa um mês. Um mês apenas estamos aí e já com uma programação totalmente focada aí ao Rio Grande do Sul, uma TV de estado. Hoje, 1º de agosto, né? Abrimos o mês de agosto. Bom, nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. O que dá para projetar esse jogo aí, Mauri? Não sabia se o Mauri vai ficar na secação, vai só acompanhar. Geralmente dizem assim, não, só vou assistir, só vou acompanhar e tal, né? Mas é um jogo que promete muito, né, Grêmio e Flamengo? Promete, Cadu, promete. Não só pela questão da posição dos dois times, tanto na tabela do Brasileiro, quanto o Grêmio na Libertadores, mas eu acho que pelo que eles têm apresentado dentro de campo. Eu acho que o Grêmio tem um dos melhores futebol da América do Sul, é o atual campeão, e o Flamengo, Mauri, Rodrigo, tem aquela escola de fazer um jogo bonito, de ir pra frente. Então, eu acredito que vai ser um grande jogo de futebol, Cadu. Um grande jogo, independente do resultado, da circunstância. Eu acho que as duas equipes vão entrar para jogar aquele futebol bonito que a galera gosta de ver. Até por isso que tu falaste também, né, Leonardo, mas por serem time das mesmas características, times que jogam, time que atacam, que vão jogar para frente, né?
Não sei, talvez o Flamengo aí possa ter, um que eu não acredito, porque não são times que mudam as suas características, né? Evidentemente que o Flamengo vai querer sair vivo daqui para levar a decisão, que acontece só no dia 15, né? Só no dia 15. Embora a gente vá ter na sequência aí, Grêmio e Flamengo no sábado, também na Arena, só que aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas circunstâncias completamente diferentes, ou seja, o Grêmio, o Renato já disse que o jogador não é robô, que vai ter que poupar, como ele fez no jogo contra a Chapecoense, e vai poupar no próximo jogo. O foco é esse do Grêmio, é Copa do Brasil e Libertadores da América. O Flamengo é o contrário, o Flamengo jogou com o time titular no último final de semana e a projeção é que jogue também com o time titular. Claro, segundo a comissão técnica do Flamengo, né? O técnico... Agora me deu branco. O Barbieri deixou bem claro em relação a isso, ou seja, que o Flamengo vai com o time principal porque tem que defender a liderança, né? E vai avaliar, enfim, em razão do jogo de hoje, mas a tendência é time titular. E ainda sobre essa questão das características, Cadu, se a gente pegar a história de Grêmio e Flamengo, os confrontos não foram assim, né? Foram diferentes, porque o Grêmio tem na sua história o Grêmio copeiro, o Grêmio guerreiro, que sempre combateu esse futebol arte do Flamengo. E agora, como a gente estava comentando, é diferente, né? Como o futebol tem mudado, como as coisas estão diferentes, as coisas estão mudando um pouco no futebol. E apesar de termos a força física hoje em destaque, os atletas precisam estar muito bem preparados, mas também a gente está vendo que quem está na frente está jogando bola. Isso é bom para todo mundo, principalmente para quem assiste, né? Concordo. O Grêmio, para mim, tinha o melhor time da América do Sul. Né? Sim. Tinha o time melhor da América do Sul, por quê? Porque tinha 2 volantes de excepcional qualidade. Para mim, o Arthur tem muito para dar e pode acontecer como um dos melhores volantes, ou centrocampistas, né? Como é um volantão. Mas o Arthur teria e vai dar muito ainda para chegar um dos melhores volantes do mundo, quem sabe, tá? Mas o Grêmio, mesmo com a perda do Arthur, isso aí é uma coisa que o Grêmio não pode ficar mais chorando em cima disso. Aconteceu, o Grêmio é vida que segue, né? Mas o Maicon tem sido um jogador fundamental no time do Grêmio. E ultimamente, claro que o Arthur veio com aquela lesão, que afastou ele algum tempo do time, mas o Maicon até se falava em termos de convocação de seleção brasileira, que não levou o Arthur, mas se fosse pela questão de momento, né? O Maicon estava jogando muito mais do que o Arthur. Claro que em função da parada, da lesão que teve, o Arthur e tudo mais. Né? Mas o Grêmio tem essa saída de bola com o Arthur. Eu acredito também que por não ter sido convocado também, né, o Cadu? Depois, o próprio Luan teve uma queda de rendimento, então esses jogadores que não foram convocados, é normal, acredito que é normal, tá na expectativa de ser convocado e daqui a pouco não é. Uma Copa do Mundo, né, cara? Então, principalmente para eles dois que estavam junto com o Jeromel e também o goleiro, né, o Marcelo Groy. Mas eu vejo ainda o Grêmio, eu vejo dos casos que o Grêmio foi o melhor time da América, eu entendo como ainda é o melhor time da América. Claro que o Grêmio passou a ter daqui a pouco algumas dificuldades em função disso. O Grêmio sente muito quando não tem, e agora é definitivo, quando não tem o Arthur e quando não tem o Maicon. Aí o Grêmio sim, o Grêmio sente. Agora é a hora da onça beber água. Agora que o Grêmio vai ter a primeira grande decisão de mata-mata na Copa do Brasil. Na semana que vem começa o grande confronto já também de mata-mata pela Libertadores da América, e agora não tem mais espaço para erro, não tem mais espaço para não jogar aquilo que o Grêmio está acostumado a jogar. O que o Grêmio vai enfrentar agora, esse jogo com o Flamengo, é exatamente isso, ou seja, um time da igualdade do Grêmio, que tem jogadores do mesmo nível, jogadores que decidem, né? Jogadores com muitas individualidades, né? Mesmo tendo perdido pro Real Madrid, o Vinícius. O Vinícius Júnior, mas ele tem o Paquetá, tem o próprio o Marlos Moreno agora tá no time titular e tá jogando bem. O Uribe, né? O dia que é a experiência hoje no time do Flamengo. E o Grêmio tem as individualidades dele. O Grêmio tem o Luan, que mesmo não estando num momento bom, mas é um jogador que desequilibra, é um jogador que é fundamental. Tem o Everton, que hoje é quem desequilibra. Eu defino o Everton hoje como o melhor jogador do futebol brasileiro. Bom, hoje é quem eu defino o Everton como o melhor jogador do futebol brasileiro. Tu falaste agora tanto do Paquetá no Flamengo como do Everton no Grêmio,
E existem olheiros do futebol alemão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Faço. Quero mandar um grande abraço, está na nossa audiência aqui, pela nossa live. Técnico colorado, o Dair Helmut está nos assistindo, Olha né? só. Então, é uma grande pessoa, uma grande figura, fazendo um trabalho extraordinário no Internacional, que hoje é o terceiro colocado. Aquelas pessoas que criticavam o Odair, não, Mauri. Não, mas tinha. O próprio torcedor colorado. Eu acho que não era crítica. O próprio torcedor, eu não estou dizendo tudo. Não, mas eu só quero fazer uma referência para o meu amigo Odair, Papito. Primeiro jogo de estreia, fui no vestiário, abracei ele e disse assim, eu não tenho a menor dúvida que tu vai dar certo. Torço pra ti como eu nunca torci pra nenhum treinador. Mas tu conhece ele no dia a dia. Não, mas não é nem questão de conhecer, é olhar o trabalho do Odair, a história o histórico Odair mostra isso. O Odair foi um técnico que passou por todas as categorias de base, é um técnico estudioso e hoje o futebol é dessa maneira, o futebol é estudado. É qualificado. Ele tem liderança de vestiário, tem gerência de vestiário, ele trabalhou também com os cascudos, foi campeão olímpico e lá ele teve com todos os jogadores de seleção brasileira que estavam na Europa. Então, o Odair tinha todas as características exatamente para chegar onde o Internacional está. E com o Odair, o Internacional hoje está tendo uma mecânica de jogo, esquema de jogo, que não tinha desde o Diego Aguirre. Quantos técnicos passaram por aí? Agora, eu falava das questões daquelas críticas que aconteciam, porque não tem mágica no futebol, não existe. Ou seja, tu assumir um time que vinha de uma segunda divisão, extremamente criticado, que não chegou nem ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou ao vice-campeonato brasileiro, e tu jogar uma panela de pressão queimando na tua mão, e o trabalho que o Odair está fazendo, olha, hoje entramos no 8º mês do ano. Há quanto tempo ele assumiu o Internacional? Desde o início do ano. O Inter hoje tem mecânica de jogo, o Inter tem resultado hoje, o Inter tem trabalho, o Inter hoje é o terceiro colocado. E a gente fazendo uma projeção, né? Hoje o Internacional ocupa a terceira posição. Claro, isso é uma projeção. O Internacional, se tiver mais 3 ou 4 pontos, fecha aí. Agora tem mais 3 jogos. Tem contra o Atlético Mineiro fora, o Fluminense fora e também o Paraná aqui. Se o Inter fizer 4 pontos desses 9, o Inter terminando nessa posição e se repetir, projeção em relação ao ano passado, e se repetir a mesma campanha do primeiro turno, o Internacional é vice-campeão brasileiro. Mas eu acredito que vocês falaram em críticas, claro que as críticas existiram, mas eu acho que de um setor pequeno. E se a gente falar da torcida do Internacional, acho que a gente pode colocar um pouquinho de desconfiança no início do trabalho do Odair, que isso foi ao longo do tempo, com tudo isso que o Cadu referiu, se amenizando. Eu conversava com o Mauri antes de a gente entrar e projetando um pouquinho essa questão do Internacional, se o Inter mantiver esse padrão de jogo que o Odair deu, o Internacional é candidato ao Campeonato Brasileiro. Por que isso que eu defendo, Cadu? Isso pode conquistar durante a competição, porque o Internacional hoje tem uma coisa que é fundamental, competição longa. O Internacional tem grupo. O Internacional hoje, o Odair ontem fez um treino contra o Avenido, que era um jogo treino, exatamente para buscar alternativas e treinar alternativas. Mas, Cadu, quando é que o Internacional tinha no grupo alternativas para mudar a maneira de jogar? Eu concordo que melhorou, mas ainda é um grupo em formação. Não, mas é evidente, né? Então, para isso, o técnico precisa ajudar. E o Odair está fazendo isso. Mas é claro não inventar, é fazer aquilo que a equipe dele pode render. E quando se trocam as peças, o time continua rendendo. Mas o time só rende, Léo, quando tu troca jogadores, quando tu troca as peças, se tu tem mecânica de jogo. Exato. Tu tem mecânica de jogo, claro que o titular é sempre o jogador que tem mais qualidade que quem está na reserva. Agora, a mecânica de jogo é a mesma. Então, ou seja, se o coletivo funciona, as individualidades também se destacam. Hoje, tu depender apenas das individualidades, a seleção brasileira foi isso, acabou não chegando. Cadu, deixa eu aproveitar. Estive hoje com o Fabiano. O Fabiano. E o Fabiano falou do Odair e revelou o apelido do Odair. Falou que é Tom.
tom de Tom Cruise, por causa do olho azul e tal. Essa história não é o Papito, não é o Papito. Viu, Papito? É Tom, viu? Tom. E aí ele falou que batia muito bem na bola, etc. Tom Cruise. Que moral, hein, Papito? Que momento que faz uma campanha, hein? Que faz uma campanha, Odair. Mas o Odair, além de um grande profissional, tudo que a gente, pelo currículo dele, também é uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa extraordinária, uma pessoa que passou pela aquela tragédia que aconteceu, né, naquele, né, com a morte de algumas pessoas do Brasil de Pelotas, né? E o Odair também passou por esse momento, né? Esse momento difícil, complicado, triste, né? Mas o Odair é uma pessoa extraordinária, por isso que a gente torce. Eu gosto de torcer pelas pessoas, né? E conto isso, nós lá em janeiro, onde estávamos com a central de imprensa Paulo Brito, fazíamos um programa dos domingos à noite, o Paulo Brito, o Lauro Quadros e eu, e o Odair, com toda a disponibilidade, saiu daqui de Porto Alegre, um domingo chuvoso, para participar do nosso programa lá domingo. Então a gente tem esse carinho especial, essa torcida pelo Odair, como profissional, independente como está no Inter, se estivesse no Grêmio, se estivesse no Palmeiras, se estivesse, né? Então tem pessoas, a gente torce mesmo pelo que é e pelo sucesso do trabalho. E o Odair está conseguindo, está chegando a esse sucesso. Algumas pessoas não entendem, por vezes, o nosso trabalho, Cadu, de jornalistas, né? Bom, isso e acham assim, não, o cara é gremista ou colorado. E agora tu falou nessa questão de a gente torcer pelas pessoas, né? Quantas proximidades de grupo, antigamente tinha muito mais, né? Mas quantas vezes a gente se aproximou de um treinador, de um preparador físico. Eu lembro que quando o Paulo Paixão era preparador físico no Grêmio, eu tive um estreitamento de amizade acima do profissionalismo de repórter, de entrevistador. E a gente fez ali uma amizade muito grande, que o futebol é para proporcionar isso também, né, Maurício? E é o que o Cadu disse, começa a torcer pela pessoa, né? E tu torce pela pessoa. Como é que se vai torcer contra o Paulo Paixão quando tu cria um vínculo com ele? Um cara que eu fiz uma amizade legal, que parece mentira, o Leão, quando treinou o Internacional, né? Todo mundo brigando com o Leão e eu me dava super bem. Vamos lá. Grande audiência qualificada essa aí do Odair, que está aqui, né, pela nossa live, que é uma das plataformas, né, que você tem, deixa eu até baixar o volume aqui, né? As nossas plataformas que você se assiste para o mundo através das plataformas digitais. Pelos canais 24, 524, você tem a NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, mas para o mundo levamos o Rio Grande, a nossa RDC TV aí. Odair, até tô convidando aqui, né? Estamos para marcar uma presença aí, né? No nosso Dois Toques, no nosso Dois Toques de domingo aí. Então, para a participação do Odair. Tem jogo na segunda. Bom, também, né? Também. Viu, Odair? Então, estamos te convidando no ar aqui. Né? Então você assiste aí para o mundo inteiro através das nossas plataformas digitais. Você tem a nossa pelo Twitter, hashtag RDC Dois Toques, tem pelo nosso site www.rdctv.com.br e também pelo nosso Facebook, que você manda aí a sua mensagem, faz a sua crítica, a sua pergunta e faz o programa conosco. Só atualizando os jogos aí, Maurício, vão jogando Santos e Cruzeiro, 1-0, né? E hoje a estreia no Santos está estreando o Cuca, né? Isso. O Cuca está fazendo a sua estreia. E então vai estreando. O Cuca não vai ter nem tempo de treinar, né? Porque a exemplo do Grêmio, o Cruzeiro tem 9 jogos aí, o Santos tem 9 jogos que estão envolvidos, tanto em Copa do Brasil como Libertadores da América e também em Campeonato Brasileiro. E o Santos no último domingo perdeu para o América jogando na Vila Belmiro e jogando com time titular. O Grêmio foi a única equipe que usou time reserva, mas é a estratégia do Renato e foi uma estratégia que deu certo o ano passado, quando o Grêmio chegou ao tricampeonato da Libertadores da América, e o Grêmio está aí querendo o tetracampeonato, e o Grêmio está a 8 jogos do tetracampeonato da Libertadores da América, e o jogo, contando o jogo de hoje ainda, né? O Grêmio está a 6 jogos de mais um título, que também é tetra, né? O Grêmio busca o tetra tanto na Libertadores, né? Tanto da Libertadores, não. O Grêmio é penta, o Grêmio busca o Hexa, O Hexa. Grêmio e Cruzeiro tem 5 títulos aí na Copa do Brasil. Mas hoje nós teremos uma novidade também, né? Esse jogo aí. É verdade. O VAR, famoso VAR. Famoso VAR.
Acho que veio em boa hora, veio para ficar. Eu gostei da experiência do VAR. Tem muita coisa para nós, né? aprender. Porque o VAR estreou nesse jogo aí, Santos e Cruzeiro. Sim. Amigo meu, Leonardo, evidentemente colorado, não pôde deixar de fazer a piada pronta, né? Porque o Grêmio já foi 2 vezes ajudado pelo VAR no ano passado, daí, esse ano, até foi nisso esse ano. Sim. Daí ele disse assim, o VAR é vários ajudando o Renato. Não, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que mas tu não vai ficar bravo com uma piada, né, cara? Não, tudo bem, a piada sempre é boa, né? Agora, o VAR, só que a gente tem o nosso comentarista de arbitragem aqui, que é o Fabrício Correia, e ele tem sempre participado dos programas de domingo e pós-rodada, aí quando existe erros ou acertos, enfim, ou discussões em relação ao determinado assunto, ao determinado lance. Agora, o VAR ele tem que vir para ajudar, e não para provocar confusão, né? Claro. Agora, algumas regras do VAR vão ter que ser definidas. Tudo quando começa, né, cara? Período de adaptação, né? Pois é. E outra coisa, a questão, também Campeonato Brasileiro os clubes não quiseram. O Corinthians foi o que não quis, a dupla Grenal quis. A CBF empurrou para os clubes a decisão de pagar. Por que será que o Corinthians não quis? O Corinthians não quis. Alegando aí que os clubes têm muito dinheiro em relação às cotas de televisão, mas é a CBF. É a CBF, né? A CBF não tem, né? A CBF tem pouco. Agora, a partir do próximo ano o custo vai ser reduzido e aí a CBF vai bancar. Aí a CBF vai diminui um pouco a premiação da Copa do Brasil, 50 milhões só para o campeão. Diminui uns 2, 3 milhões. Isso é estratégia de marketing e concorrência com a Libertadores. O presidente Noveleto... 2 milhõezinhos eu acho que já resolveria. O presidente Noveleto, ele esteve aqui no nosso programa de domingo, na resenha dominical, e ele foi questionado que os clubes que estão pagando, cara. O Grêmio paga hoje, o Flamengo paga no próximo jogo, em torno de 50 mil aí a toda essa ação do VAR aí. Né? É uma estrutura grande, né? Montar uma televisão, quem olha em casa, assim, vê a imagem chegando. Mas o Léo, o futebol mexe com tanto dinheiro. É um negócio, o futebol é um negócio com tanto dinheiro. Ou seja, aí há investimentos que os clubes fazem. Aí por determinados erros de arbitragem. O que não pode acontecer, que aconteceu na Copa do Mundo. Daqui um pouco, o VAR ser mais problemático que a arbitragem de campo. Isso aqui não pode acontecer. Mas foi uma minoria também, não? Mas não pode. Né? O VAR tem que amenizar. A margem tem que ser zero. Tu não vai para um investimento desse e tu trazia problemas mais do que acontece com o juiz dentro de campo. Bom, se você não tem problema, é quando aonde vai fazer a revisão do seu carro. Aí lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, você faz a revisão do seu carro e aproveita também as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Então passe lá, faça a revisão, troque os pneus, vai dar com o pneu careca, pneu desgastado, não tem razão nenhuma, né? Se você está ficando careca, acho que não tem solução, tem sim, micropigmentação capilar, Clínica VS, avaliação gratuita, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar aí em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, é só você acessar o site www.vanessasilveira.com.br. Nosso 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Tá certo? Amarimon Advogados Associados, tá na telinha, faltou o nosso selinho dali agora tá. Agora podemos ir lá para o nosso intervalo, voltamos em seguida falando mais aí desse jogão. Temos imagem, inclusive, da chegada do Grêmio, né? Até a arena, o Grêmio que teve esse desfalque de última hora. Cortez está fora do jogo, Marcelo Oliveira será o substituto de Cortez. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques desta quarta-feira, hoje com Maurício Silva, Leonardo Oliveira e Rodrigo agora Doriagatti. Nosso 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. Lá você tem tudo em componentes eletrônicos, mas também tem lâmpadas LEDs, conversor digital,
controle remoto, suporte para televisão, diversos produtos que você compra pelo site. Você do interior do estado aí pode comprar pelo site www.tubolante.com.br. Pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, pelo site ou direto na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas também encontra automatização de portões, câmeras de segurança, você tem também home theaters, casa inteligência, tudo isso aí você tem 2 endereços para você. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, um showroom espetacular. Também na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, no atendimento VIP do Pedro. Pessoal do interior tem o site também da Tubolândia para você conferir aí os produtos, todos os produtos da Tubolândia. Também para a Multissom. Bom, na Multissom não tem problema. Aí em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sempre uma loja bem pertinho de você. E você aproveita sempre as promoções que você encontra em todas as lojas da Multissom e pode comprar pelo crédito fácil da Multissom, pagando em 15 vezes. As nossas plataformas digitais, você nos acompanha, manda sua mensagem, nos assiste ao vivo para o mundo, né? Canal 24524 da NET, você tem em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas principais cidades do Rio Grande do Sul. E para o mundo levamos aí o Rio Grande pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso Twitter, ao vivo, né? Pelo Twitter, aí você tem hashtag RDC2Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br e também pelo nosso Facebook. E mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 998 15 9990. 998 15 9990. O que significa essa ausência aí do Cortez de última hora, né? E o Marcelo Oliveira, que é um jogador que vem sendo extremamente contestado, perdeu a posição. Inclusive naquele jogo contra o Vasco da Gama, o Renato com 30 minutos acabou sacando ele do time, né? O que ele pode significar essa ausência aí do Cortez, que é um dos tantos jogadores que o Renato recuperou. No futebol brasileiro, jogando aqui no Grêmio. Eu sempre cito e faço essa referência. O Cortez, há 2 anos atrás, antes de vir para o Grêmio, foi oferecido para o São José. O João Carlos Locke, que era o vice-presidente, o diretor executivo do Grêmio, do São José na época, nos fez essa colocação para o nosso programa. Ou seja, foi oferecido ao São José e o São José não quis o Cortez. Não quis o Cortez. E o Renato, né, um dos tantos jogadores aí que ele acabou recuperando. E é nesse mesmo mote que o Renato vai seguir, de recuperar o jogador. O Renato é aquele que cobrou até publicamente dos seus jogadores, mas agora também ele vai defender, ele vai dar moral pro cara e o cara vai entrar num jogo desse, numa fogueira, e é a chance dele também, essas fogueiras assim, quando o cara não tá bem, quando o jogador não tá bem. Mas o Marcelo Oliveira é um jogador que com toda a experiência, enfim, mas um jogador que não deu uma resposta, um jogador extremamente contestado. Mas eu acho que aí o pessoal aí tá aí, ó, o Henrique Mendes, ó, baita programa, então faça que nem o Henrique, né? Você tem assim, a sua mensagem é passar aí, a Vanessa também, ou seja, você participando, fazendo o programa também está tendo a sua mensagem aí, né, passada no rodapé durante a nossa. E a Vanessa está dizendo, ó, Grêmio Copeiro, e é exatamente hoje o Grêmio Copeiro, né, que tá o ali, Marcelo tá querendo e vai dar uma boa resposta. Eu acredito que ele vai dar uma boa resposta, não. Eu gosto do futebol do Marcelo, Cadu. A Vanessa falou ali em relação ao árbitro de vídeo, né? Grêmio Copeiro, árbitro de vídeo, inovação para ajudar sempre a partida e não ao time. Tá aí a opinião da Vanessa, ó. Grande Cadu, belo programa, como sempre na audiência. Um abraço, tá aí, o grande Diego Bartelli, o Buraldi. Agora, acho que é importante, a gente tem a chegada do Grêmio, assim que a gente estiver no ponto aí, a gente pode conferir essas imagens, né, que já aconteceram, evidentemente, né, o Grêmio essa hora, daqui um pouquinho tá entrando em campo, né, tá no aquecimento, mas a gente tem essa imagem da chegada do ônibus do Grêmio, tá aí, ó, com a proteção, né, tá aí abrigado, protegendo, né, e fazendo a proteção em relação, aí veio o ônibus do Grêmio, ó. Recebendo por quando chega o ônibus, cara, do Diego, meu amigo Diego, nosso amigo. Nosso movimento Intermaior. Nosso movimento Intermaior. Grande aquisição do movimento. Esse é o nosso vídeo feito pelo nosso parceiro aqui, que está lá na Arena, né?
que é o Guilherme Paz, que está lá na arena, então nos proporcionou esse vídeo. Essa é a chegada, a recepção, daí o ônibus entrando na arena. Bonito o ônibus do Grêmio. Eu só lamento que o torcedor não possa, pelo menos daqui que a gente olha, não possa ver o seu ídolo, né? Porque ele tá ali, né, pra ver o cara, pra dar um abraço. Bota um filmezinho um pouquinho mais escuro, mas vamos deixar o torcedor ter contato com o seu jogador, com o seu ídolo, pelo menos pelo ônibus. Mas nesse momento é complicado, né? Esse momento é complicado, é hora da concentração, é hora que tu não pode tirar o foco. Mas também é a hora da motivação. Não, mas é a hora que tu tem que estar focado no jogo. Eu acho que o torcedor tem outros momentos para tirar, fazer o seu faro. Essa hora tu tem que estar focado. Aí se não acontece isso, como acontecia em seleção brasileira, aí tu vai estar criticando aqui. Mas não estava focado no jogo, estava dando atenção para a torcida. Aí, Maurício, aí vem o outro lado da moeda. Não, essa hora do jogo. Eu tô dando o meu lado. Então quer dizer, quando o time entrar em campo, a torcida vai ficar quieta para não estragar a concentração. Mas tu quer que agora... Mas é uma chegada, são 30 segundos, Mas tu quer 30 segundos. Que o jogador sinta o foco, que vá lá conversar com a torcida. Tu acha que o jogador tá chegando ali pensando no Flamengo? Mas não vai pensar no quê? Mano, se ele tá ouvindo música, ele tá conversando, tem foguete, cavalo, tu acha que ele vai estar pensando? Deixa o cara abraçar o torcedor. Tu quer abraçar uma hora que o cara tá focado no jogo. 30 segundos, cara. Não, mas não tem, tu tira o foco do jogo, Leonardo. Não tem como, essa hora tu tem que estar focado no jogo. Não concordo com tu como dirigente, ô Mauri, com todo respeito ao torcedor, mas tu tem hora pra isso. Um jogo decisivo. Em realidade, tem a controvérsia nisso no seguinte sentido. Os jogadores do Internacional, por exemplo, eles adoram as ruas de fogo. Não, mas isso é uma outra coisa. Agora, para eles é assim, quando em jogo... Isso é um incentivo, isso é diferente. Mas é isso que eu tô falando. Jogo decisivo, quando não tem ruas de fogo, eles sentem. Claro. Aquilo ali ele dá um moral para eles. Claro, eles não vão descer para falar com ninguém, mas o movimento... Isso é outra coisa. Eu só pedi a janela que o torcedor pudesse ver o jogador e o jogador fazer assim, Mas se fizer a rua de fogo, isso aí os jogadores... Agora... Se o Grêmio... Eu não pedi para abrir a janela e botar a cabeça para fora. Não, mas tá ali tu abana. Abanar tu pode abanar. Mas não tem nada a ver. Você tem que ver. Porque se faz essas adesivagens para proteger o cara. É isso que eu acho que... Esses ônibus nem tem como abrir a janela. Não tem como. Nem tem. São janelas fixas, né? Bom, o Guilherme Paz, que é um dos nossos apresentadores da casa, né? Que vem o programa do domingo antes do Na Pelada, né? Exatamente. Na Pelada às 13h30 da tarde e o programa do Guilherme Paz, né, que vem ali às 2h30 da tarde. Aí o Guilherme te chama, exatamente. Aí tem essa bruxaria aí. A confraria ali. A nossa confraria, que começa lá com o K-Sport, né? Não, qual é, que game é esse? O game é esse? Que game é esse? O game é esse, depois vem... O programa do Fabiano Brasil. Depois vem o Esporte Clube Bar, depois o K-Sport, né? E com o Guilherme Paz, e depois veio Na Pelada com o Rodrigo Doriagatti. Agora Rodrigo... E lá, mais adiante, na sequência, né? Continua essa programação e depois retorna essa programação esportiva com as 20 horas com Nos Acréscimos e depois aí a nossa resenha dominical às 21 horas. Bom, mas a gente tem inclusive um vídeo mandado lá pelo Marcos Esperotto também, que a gente pode acompanhar assim que a técnica tiver condições, a gente rodar. É com áudio, então vamos ver, vamos acompanhar. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos acompanham na RDC TV. Falo aqui da zona mista da Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho os times em campo para esse grande jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo. Chegaram praticamente lado a lado aqui nos vestiários. Nesse momento o Flamengo fazendo aquecimento e já os dois times estarão em campo para esse grande jogo. Casa cheia, previsão de 44 mil torcedores na Arena. O Grêmio que tem uma surpresa. Cortez fica no banco de reservas e Marcelo Oliveira vai ser o substituto. O Grêmio vem para campo com Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel e Kahneman e Marcelo Oliveira. Os volantes são Cícero e Maicon, Ramiro, Luan, Everton e André. O time do Flamengo também confirmado. Vou passar aqui a escalação do Flamengo. Diego Alves, Rodinei, Hever, que é o capitão, Léo Duarte, René e Cuejar, Diego, Lucas Paquetá,
Marcos Uribe e Everton Ribeiro. O clima entre os torcedores do Grêmio é de absoluta confiança, mas também de respeito a esse time do Flamengo, que faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Todo mundo aposta aqui num resultado acima de 1 gol de diferença. Afinal de contas, Copa do Brasil é a casa do Grêmio, é o chão do Grêmio. Não tem gol qualificado, o que vai proporcionar uma maior liberdade para o Grêmio atacar sem se preocupar tanto assim e não poder sofrer gols. Um grande abraço a todos, vamos para o jogo. Daqui a pouquinho mais, Grêmio e o Flamengo, é Copa do Brasil, é briga de cachorro grande. Grande abraço. Valeu, Marcos Peroso trazendo as informações lá da Arena e definiu bem, é briga de cachorro grande. Essa o Marquinhos definiu bem aí a definição desse jogo. Briga de cachorro grande, como a gente falou na primeiro bloco do nosso programa, são times iguais, que jogam da mesma maneira, que jogam e deixam jogar. Essas são as características aí de Grêmio e Flamengo. Então, tenha dúvida que teremos aí um grande jogo. Agora, a definição do André, que tinha dúvida também, eu não tinha dúvida nenhuma, né? Que ele iria se definir pelo André. Que o André é um jogador que veio para a titularidade, o Jael tem essa mística aí com o torcedor gremista, mas ficou bem definido. O André é o titular do Grêmio e o Jael para uma alternativa, com o jogo tiver mais complicado, tiver necessidade de mais de uma bola aérea, de um cabeceio, aí ele tem como alternativa no banco o Jael. Agora, como informação também, né? Vejam só, para quem gosta de estatística, embora estatística é como se diz aquele ditado, mostra tudo, mas não mostra o essencial, né? Mais ou menos por aí. E o Grêmio não elimina em jogos de mata-mata o Flamengo desde 97. Quando foi campeão? Desde 97. Na verdade, nem eliminou. O Grêmio já teve 4? 2-2. Onde o Grêmio foi campeão, né? Exatamente. Onde o Grêmio foi campeão lá no Maracanã. Carlos Mas Miguel depois João Antônio? João Antônio. Carlos Miguel e João João Antônio. Esse foi aquele jogo que o Grêmio não teve nenhuma chance de gol, fez 2 gols. Foi essa, ficou famoso. O Grêmio não. Acho que o Romário jogava no Flamengo, se né? não me engano, até Romário, um dos gols foi do Romário. Romário jogou muito o Romário naquele jogo. Romário. E isso aí o próprio Luiz Felipe esse dia relembrou isso aí, que ele jogou lá, o Flamengo era favorito, ele não teve nenhuma chance de gol, fez 2 gols. Evaristo de Macedo era o técnico do Grêmio. Evaristo. O Evaristo. Paulo Nunes, o Grêmio que fez aquela festa lá no Maracanã. Mas na sequência aí do nosso Dois Toques, a gente tem o jornal da RDC, depois vem cruzando as conversas, né? E sempre imperdível o nosso jornal da RDC, que é apresentado pela Fabiane Flores, que agora nos dá as manchetes e o que teremos aí no jornal da nossa RDC, Fabiana. Boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente, hoje o Jornal da RDC, mais uma vez, imperdível aqui na RDC TV. Nós vamos falar que o preço do gás natural aumentou pela 2ª vez no ano. É isso mesmo, gente, aumento de 14,8% e aumento aí que o consumidor sente no bolso. Pauta também de segurança pública, porque a polícia prendeu o traficante que aceitava pagamento até com máquina de cartão de crédito. É isso mesmo, tá? Um absurdo e fazer praticamente uma teleentrega de drogas, né, gente? Isso aconteceu em Sapucaia do Sul. Mais uma pauta de polícia, porque 2 bancos foram atacados por criminosos nesta madrugada no interior do estado. E aí vai um dado bem interessante e bem preocupante, inclusive. 86 bancos foram atacados somente neste ano. Um número bem alto, bem preocupante. Todos os detalhes você confere logo mais no Jornal da RDC. Inclusive falaremos sobre previsão do tempo. Uma coisa curiosa é que agora está 11 graus, mas a sensação térmica é de 9. Eu sinto bem mais frio, para mim parece estar 0 grau aqui, que eu tô com bastante frio. Não dentro do estúdio, né, Cadu? Aqui é bem quentinho, mas na rua tá complicado. Mas para quem gosta do inverno, para quem gosta do frio, tá bem, né? Tem gente que não gosta, eu tô fora. Eu tô fora dessa. Eu tô fora. Mas que você tem que estar dentro daquele... Obrigado, Fabiane. Obrigada. Obrigado. Então, logo na sequência aí, no nosso Dois Toques, né? As notícias todas no nosso jornal da RDC. A gente falava em frio. Quente você está quando tem aquele seu banco, ele dá toda a cobertura, aquele banco lhe proporciona diversos produtos, entre eles o Crédito Simples Banrisul, que é facilitado
e capital de giro com condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. No Zafari você tem preço e qualidade, sempre no Grupo Zafari. Nosso 2 toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, você tem lá no Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência aí para o último bloco do nosso 2 toques e falando também do Internacional. Internacional que tem aí, olha, uma campanha para muitos surpreendentes, né? Ocupa hoje a 3ª posição no Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Tem uma semana inteira de treinamentos aí para esse jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte na próxima segunda-feira. O Inter que agora, eu acho que, bom, vamos deixar para depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta com o nosso 2 toques, nosso 2 toques de hoje com Maurício Silva, Leonardo Oliveira e Rodrigo Doriagatti. São 21 horas e 49 minutos. Nosso 2 toques para Vilar Serviços Contábeis e Jurídicos. Se você só acessar o site e se tornar um cliente lá da Vilagem. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José. E faz grande campanha, está começando aí a Copinha, já está na Série C do Campeonato Brasileiro. Nosso 2 toques também para a Melhor Pública, é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Bom, eu tinha falado no final do bloco que o Internacional joga segunda contra o Atlético Mineiro. Depois só volta a jogar na outra segunda. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, mas o que? Caracterizaram o Inter como as segundas, ou Maurício? É? Pois é, né? Só para a gente lembrar que nunca mais iremos para a segunda, ou seja, não iremos para a segunda pela segunda vez. Cadu, o Internacional, eu queria... Só para início de jogo, início de partida lá na Arena, Grêmio e Flamengo, então, vão jogando. Eu queria deixar um registro não, está registrado nesse programa, pois eu falo desde o início do ano, todos são testemunha, que além do Odair, que já referenciado, 3 jogadores eu defendi. Até então, ainda, a mídia, os torcedores ainda diziam assim, o Mauri é visionário, está acreditando em Papai Noel. Eu defendi nesse programa Dourado, quando todos criticavam, eu dizia que ainda era um dos 2 ou 3 melhores volantes do Brasil, comprovou. Eu defendi o Roberto Melo, que trouxe o Moledo ele não joga nada. Digo, não, o Moledo chegou para a seleção brasileira e hoje acertou a zaga do Inter, é um dos melhores zagueiros do Brasil. E finalmente o Potker, que eu sempre defendi, é goleador, não tinha como desaprender, e hoje é uma realidade, 4 jogos, 4 gols. Então, eu queria dizer que foi o Mauri Luiz da Silva, não a mãe de Ná, como diziam lá atrás, e que acertou. E eu acertei por quê? Porque eu gosto deles, também gosto deles, claro, são jogadores do Internacional, mas só porque eu acertei por uma coisa que não dá nenhuma vaidade, nenhuma alegria, porque eu tenho muita idade, daí com a idade vem a experiência, Cadu, sabe? Então não adianta, daí tu acaba pela experiência sabendo separar o joio do trigo. Exato, mas é fato que a fase do Dourado não era das melhores. Mas tu acredita que isso era uma fase ruim dele individual ou naquele momento aquela mecânica de jogo, o Inter que estava de técnico novo, de formação nova, por que caiu o rendimento dele? O que eu falava aqui, que as críticas eram muito fortes em relação ao que ele jogava. Sim. A queda de rendimento diziam dele... que ele tinha desaprendido. A queda não era proporcional à tamanha crítica que tinha. O que eu falava, e todos são testemunha, que eu dizia assim, Dourado é o antigo centro médio, no meu tempo era centerálfica, o número 5, o cabeça de área, não é o volante que vai e vem, porque a palavra volante está meio deturpada. Volante é o que vai e vem, ou seja, ele faz volância, ele se mexe.
O Dourado, sempre dizer, na frente da área ele é imbatível. Naquele momento ele não jogava na frente da área, jogava como segundo volante, tentando que ele fosse armador. Não é armador, ele é número 5. Olha aqui, o Vlad diz o seguinte, até já passou aí, mas o reserva do Dourado chega quando? Não vem com o Richelli, o cara tá treinando até jogar quando terminar o ano. Bom, o Richelli é para o mês de setembro, se não me engano. O Richelli não é jogador internacional ainda. Não é, mas a partir do momento que terminar, o internacional... Se ele aprovar nos exames e nos treinamentos, é assinar o contrato. Senão não tem nenhum gasto com ele. Mas o Richelli é muito mais para a posição do Edenilson, né? Pelo menos para mim ele é muito mais parecido na posição do Edenilson, que é aquele volante box-to-box, que ele chega na área, que tem um bom chute fora da área, uma finalização melhor que o Edenilson, né? O Dourado já é aquele, como tu disseste, aquele volante mais plantado, que tem como principal característica o desarme. Né? A principal característica dele é o desarme. O desarme, né? E o passe curto. Ele não é lançador. Ele é o desarme e o passe curto, onde ele é o melhor passador do Campeonato Brasileiro. Olha, o passe curto que o Dourado dá é do lado dele. Não estás assistindo jogos. É do lado. Não estás assistindo jogos. Não, eu estou. Eu acho que tu não está, porque para mim o Dourado é passe do lado. Ele tem dado início aos contra-ataques do Internacional. Carregando bola daí. Carregando bola. Ele carrega a bola e faz o passe, não passe longo. Ele não é, comparando com o Grêmio, não é Maicon. O Maicon faz o passe de profundidade. Enquanto o Arthur fazia o passe curto e lateral. Essa é a diferença. Até porque o Grêmio joga com 2 jogadores. Por isso que continua jogando com 2 jogadores de extrema técnica, né? Que é o Maicon e o Cícero. O Cícero também é um jogador que se apresenta bem na área, tem um bom cabeceio, tem uma boa finalização de fora da área. Né? Então é diferente o sistema de jogo do Grêmio. O Grêmio tem 2 que saem para jogar. O Inter tem um que fica plantado, enquanto que os outros se mobilizam para ir ao ataque. Só para dar um pitaco no primeiro bloco, que eu dizia aqui que o Maicon era muito mais importante que o Grêmio, que o Arthur me corneteava. E esse ano provou. O Arthur é mais jogador, mas o Maicon é muito mais importante. O Marcos Rubio Internacional tem aí expectativa ainda de uma possível contratação. Não houve informação que o Grêmio teria entrado na negociação também, né? Mas o Grêmio desmentiu e o Internacional espera esse desfecho dessa negociação com o Rosário Central, na medida que o Rosário Central está oferecendo na renovação de contrato o Marcos Rubens redução de salário, né? E certamente que o jogo. Mas embora ele voltou para a Argentina porque queria jogar no seu país, queria jogar no seu clube, mas aí essa negociação aí pode facilitar o Internacional, porque existe uma possibilidade uma negociação para o futebol árabe da saída do Leandro Damião. Então, aquela situação, ou seja, o centroavante tu tem 2, tem 1, né? Se tu tem 1, não tem nenhum, né? O Internacional, se confirmar essa negociação, busca aí, mas está atento nessa negociação, né, Mauri? Não tem nada, mas de qualquer forma eu acho meio irônico, né? Então, se acontecesse isso, o Internacional estaria trazendo 2 centroavantes que fizeram gol no Grêmio, ficaria um negócio meio assim. Fez gol no Grêmio, mas isso não é de hoje. O Grêmio foi buscar o Zequinha uma vez, depois se destacou, porque tinha feito no jogo contra o tinha feito 3 gols, depois fez 3 gols no Grenal, porque ele ganhou na corrida do Contes. Porque ganhou na corrida do Contes, depois acabou em 3 gols no Grenal. Bom, estamos chegando ao final do programa. Na sequência aí vem nosso jornal da RDC TV e depois, né, o Cruzando as Conversas. Obrigado, Mauri, pela presença. Léo. Um abraço. Rodrigo Doriagatti. Isso aí, Cadu. 3h30 da tarde, né? 3h30 da tarde. Esquecendo, 3h30 da tarde, programa Na Pelada, eu e o Fabiano. Tá certo. Essas são uma das tantas atrações da nossa RDC TV. Bom, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. E hoje é quarta, né? Então, terça, quarta e quinta, os domingos, aquelas promoções que você encontra no Barranquinho. Aí você escolhe. Agora, eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia, tem Lifan. Você escolhe a marca, tá super bem com qualquer uma delas. Tem Cerato, Hora Sportage, você tem pronta entrega lá na Kia São Mota. Agora, se for uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, quer saber de estacionamento, bom, aí você tem Teletac, nosso José Boteon, que está na nossa audiência aqui, e mandando um abraço, e o pessoal aqui fazendo sempre referências aí, e o Boteon, esse grande Mauri. Bom, agora, não precisa nem ligar, não é pelo, não, você
Peça pelo aplicativo, baixe o aplicativo Teletax Capital e você tem a segurança do Teletax. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Continue aqui na nossa programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã com o nosso Dois Toques, repercutindo aí o jogo que tá a bola rolando lá na Arena Grêmio e Flamengo. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.